Programa Consciência Espírita, com grande satisfação, recebendo um ativo militante, divulgador, difusor da doutrina espírita, Dr. Sérgio Tadeu Diniz, advogado, orador e estudioso da biografia de Chico Xavier. E ele estava conversando conosco aqui, contando uma história de mediunidade do Chico, do Divaldo Pereira Franco e Dilma Rosa. Isso aí. O Divaldo, então, foi dar uma voltinha com o Chico ali no jardim da casa dele, em Uberaba, tinha lá alguns pontos de jardins, ele gostava muito disso, o Chico, e, obviamente, eles se depararam lá com uma rosa. E o Chico, então, disse a respeito dessa rosa algumas coisas que o Divaldo, na hora, até duvidou, né? Eu agora não posso precisar se era com relação à rosa negra ou alguma rosa semelhante, que havia uma, diríamos assim, uma fusão, um enxerto em que isso seria descoberto e que seria no futuro desvendado. Aí o Divaldo ficou meio cismado, assim. Algumas coisas que o Chico falava, as pessoas ficavam cismadas. Eu não sei se os nossos queridos telespectadores sabem, mas o Chico passou alguns dias muito amargos, porque quando ele começou a escrever a obra do André Luiz, ninguém queria publicar as obras do André Luiz. Porque pensaram assim, mas o Chico, coitado, o Chico está perturbado, olha o que ele está escrevendo aí. Esse camarada falando de cidade, de ônibus, de casa, de dinheiro, de economia, que isso, Chico? Ah, nós vamos ter que fazer um tratamento para o Chico, dar um tratamento para ele. P5. Depois disso, passado, o Divaldo fez uma espécie gerou uma espécie de dúvida no coração do Divaldo a esse respeito. E o Divaldo confessa numa das suas palestras, de uma forma muito bonita e muito alegre, como ele tem aquele costume muito bonito, às vezes, de fazer uma brincadeira, especialmente quando trata com o Chico, a amizade dos dois, não é? Então ele fala que passaram cerca de 15 ou 20 anos depois, e ele estava numa cidade aí da Europa, e aí alguém falou de um pesquisador que estava produzindo uma espécie de um enxerto entre rosas, que daria um resultado Y. E naquele instante parece que o Divaldo falou, parece que uma vozinha me disse aqui, você lembra daquela conversa 20 anos atrás? Meu Deus! Daquela conversa 20 anos atrás? E isso foi um despertamento interessante, porque o nosso irmão Divaldo já tinha tido diversas passagens com o Chico. Aliás, o Chico, com todo o respeito ao Divaldo, foi o orientador da mediunidade do Divaldo. Todo mundo sabe disso. O Divaldo foi chamado se não me falta a memória, por Humberto de Campos, a conhecer o Chico, da Bahia para Pedro Leopoldo, não é? E aí o Chico, então, conversando, falando sobre aquela questão, sobre o desenvolvimento do trabalho, aquelas coisas todas, e o Divaldo ainda muito moço, muito rapaz, foi então se entendendo com o Chico a respeito da mediunidade. Então nós vamos percebendo que o Chico tem o dedo no movimento espírita brasileiro, eu digo na maior parte, né, Afonso? E pela mediunidade. Quantas pessoas não iam lá consultar, por exemplo, o que deveriam fazer, se abririam uma casa, que tinham vontade de fazer tal coisa. Teve um grupo que foi visitar o Chico lá e disse assim, escuta, Chico, eu tenho um trabalho social e eu estou pensando em tirar essas pessoas e já estão lá uns 6 meses, 1 ano, estou pensando em trocar e arrumar outros, trocar, porque, poxa, 6 meses, 1 ano. Aí o Chico falou, não, meu filho, não. É melhor a gente continuar com os mesmos mesmo, porque com os mesmos a gente continua até quando eles mesmos saírem do trabalho. A gente não pode abandoná-los. Deus do céu. Eu queria que você olhasse para aquela câmera, Sérgio Tadeu Diniz, e explicasse para nós o que é a mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus, obviamente, é aquela que é disciplinada, amorosa, fraterna, sabe colocar as palavras, sabe conviver como Jesus nos deu o exemplo. Então, o médium com Jesus, obviamente, todos nós espíritas precisamos buscar sempre nos aprimorar a essa mediunidade, é justamente o paradigma que nós temos é o Chico.
amor, renúncia, fraternidade. Olha, tudo que o Chico passou, dificuldades com a mediunidade, o reconhecimento, tudo isso a gente percebe que o nosso querido Chico é efetivamente o paradigma do médium. Então, todo o médium que quiser buscar uma mediunidade identificada com o Chico ou com Jesus, é preciso aprender primeiramente a renunciar. Hoje nós estamos vendo uma profusão muito grande de médiuns que estão interessadíssimos aí no comércio, não é? Isso é uma coisa muito perigosa, muito delicada. A psicografia, não é, sendo alvo aí de livros de somenos importância, coisas assim, mas importantes também, porque nós precisamos aprender a separar o joio do trigo e devemos mesmo dar oportunidade para as pessoas, mas nós precisamos estar em guarda, não associar mediunidade com dinheiro, tomar muito cuidado. O Chico dizia, Afonso, que a casa espírita, se ela tiver, por exemplo, uma consulta de homeopatia, por exemplo, o remédio, se tiver o remédio, até o remédio tem que ser de graça. Tudo na casa espírita tem que ser de graça. Tudo, absolutamente tudo. E aí eu fico pensando, puxa vida, a gente às vezes precisa aprender um pouquinho e a gente se perde, não é? Porque às vezes a casa acha que passa dificuldades e precisa ir atrás de recursos, e aí surgem ideias mirabolantes de pessoas que estão muito ligadas ao mundo, que querem mercantilizar a mediunidade. Eu acho que daqui a pouquinho vão colocar uma catraca nas casas espíritas, vão fazer um convênio com o bilhete único, aí a pessoa pega, passa o bilhete e entra na catraca para ir na casa, para a casa poder ter dinheiro. Mas eu fico pensando, estamos nos afastando do acesso das pessoas mais necessitadas, enfim, nós precisamos retomar a mediunidade com Jesus, como o Chico nos ensinou. Eu tenho uma mediunidade que é espetacular, mas eu não sei se vai dar tempo, né, Afonso? Eu só queria fazer um comentário. Graças a Deus que esse comentário que você fez, casas como essa, são a exceção, não é? Eu entendo a sua colocação como uma forma de evitar que esse mal se prolifere. É isso? Isso mesmo. Para ficar bem claro aqui? Fica bem claro que a casa... A gente costuma dizer, numa assistência espiritual, o seguinte: se você tiver algum problema com relação a finanças dentro da casa, alguma coisa assim, de alguém te cobrar alguma coisa, de fazer alguma coisa, não passe nem na calçada. Doutor Sérgio, o senhor tem que voltar no nosso programa, que nós vamos chegando aqui ao finalzinho do programa, lembrando a sua atuação no grupo Espírita Os Mensageiros. Os Mensageiros. Olha o site aí, www.mensageiro no singular.org.br. Milhões de mensagens, bilhões de mensagens distribuídas em quantos anos de atividade? Nós somos de 1953. Aliás, no mês de agosto, nós fazemos agora, neste mês, 60 anos de atividade. Muito bem. O programa Consciência Espírita vai ficando por aqui, desejando a você, agradecendo ao Dr. Sérgio Tadeu Diniz, desejando a você que nos prestigia com a sua audiência, uma semana, muita paz, muita luz. E lembrando, eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me fazem, o mal que eu faço, é o mal que me faz mal, porque me torna uma pessoa má. E repetindo, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu, porventura, venha a fazer contra os outros, porque me torna uma pessoa má e, portanto, vulnerável ao mal. Muita paz. Até o próximo programa.